Em todo o mundo existem cerca de 400 mil espécies de besouros. Tem besouro de tudo que é cor, de tudo que é tamanho, de tudo que é formato. Mas, curiosamente, apenas uma única espécie dentre essas 400 mil é capaz de ferroar. É considerada um besouro peçonhento. Aí eu pergunto para vocês, aonde é que essa espécie ocorre? Será que é lá na Austrália, onde todo mundo fala que tem bicho estranho, bicho perigoso? Não. A única espécie de besouro peçonhenta do mundo está no Brasil. Pois bem, o besouro a qual eu me refiro é o besouro escorpião da espécie Onychocerus albitarsis. Esse besouro ele tem sido observado em algumas regiões do Brasil, como o Nordeste, o Centro-Oeste e o Sudeste brasileiro. Tá? Ele já foi visto no Maranhão, no Ceará, em Goiás, na Bahia, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas também, além do Brasil, ele ocorre no Peru e também no Paraguai. Muito provavelmente na Bolívia também. Ele tem aproximadamente 2 centímetros, as antenas são tão compridas, quanto o próprio corpo. Tem algumas cores que variam ali com o branco, o marrom, o bege, e é um bichinho bem bonitinho olhando assim. Mas então, qual é a do besouro escorpião? Por que ele leva esse nome? E é realmente perigoso? Calma que eu vou explicar. Esse besouro ele faz parte de um grupo de besouros, uma família conhecida como Cerambicidae, popularmente conhecidos como besouros serradores ou besouros serrapau. E dentro dos besouros serrapau, ele pertence a um grupinho de espécies que são do gênero Onychocerus. Esses besourinhos, eles têm uma característica bem interessante, que é usar as antenas para se defender. Na extremidade das antenas existe ali uma espécie de garrinha que eles usam para se defender de possíveis predadores. O próprio nome do gênero, Onychocerus, ônico no caso seria uma referência do grego para unha ou garra, e ceros, faz referência a chifre, porque associa as antenas longas como se fosse um chifre comprido de um caprídeo, por exemplo. Então são antenas com garras, esse grupo ou gênero a qual esse besouro pertence. Muito bem, tá? Já entendi que o bicho tem uma antena que tem uma garra na ponta, mas e aí? O que ele faz? Por que chama de besouro escorpião? É só por isso? Não. No caso da espécie Onychocerus albitarsis, que é o besouro escorpião, o que acontece é que essa antena ela é análoga, ou seja, ela é muito semelhante à cauda de um escorpião, porque ela é capaz de injetar toxinas, assim como o escorpião também consegue. Tá, Bruno, mas e aí? Essa toxina, ela é considerada perigosa? Se eu encontrar esse besouro, ele vai me oferecer algum perigo? Primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que esse é um besouro raro. Você não vai sair encontrando por aí com muita facilidade. Primeiro, porque ele é raro por natureza, e segundo, porque se vocês verem o padrão de manchas do corpo dele, ele é um bicho que se camufla com muita facilidade na natureza. Então, dificilmente você vai até mesmo ver esse bicho. São muito raros ainda os casos em que pessoas foram ferroadas por este besouro. Isso já foi registrado no Peru e alguns casos, acho que 2 casos aqui no Brasil. Basicamente, as pessoas que foram ferroadas por esse besouro relataram uma dor aguda, imediata do local da picada, um pouco de inchaço, vermelhidão, e numa das pessoas que foi ferroada, uma mulher, ela relatou que durante uma semana ela sentiu também bastante coceira ali naquela região. Fora isso, não há indícios de uma reação mais grave à ferroada deste besouro. Pode ser que seja necessária a administração de algum medicamento para reduzir os sintomas, como por exemplo a coceira, mas até onde se sabe não há necessidade de tratamento médico específico para a ferroada deste besouro. Então pelo menos vocês não precisam se preocupar tanto. Acho que uma picada de abelha ainda é mais preocupante do que uma ferroada do besouro escorpião. Mas registros e casos de ferroada por esse besouro já remontam desde o século XIX, Existe um naturalista
chamado Herbert Smith, que em 1884 descreveu que quando ele foi segurar esse besouro para colocar num potinho, o besouro ferroou ele. E ele sentiu uma dor tão intensa na hora que ele até soltou o besouro caiu. Então, desde aquela época já existia essa especulação, mas não havia tecnologia na época para comprovar, né, que existiam poros ali no ferrão da antena e que havia uma toxina ali que causava esse tipo de reação. Nossa, Bruno, eu acho que eu já vi esse besouro quando eu fui lá não sei aonde. É possível que sim, mas também existem várias outras espécies de besouros que são parecidas com o besouro escorpião. Tem o próprio gênero Onychocerus, né, tem outras espécies. Também existem besouros serrapau do gênero Sterastoma, que é bem parecido. Também tem o gênero Egomorphos, que é bem semelhante nas manchas e tal, e que as pessoas podem confundir com os besouros escorpião. Mas independente disso, se você encontrou um besouro interessante, sempre registre, sempre fotografe e de preferência poste suas observações no iNaturalist, que eu vou deixar o link também aqui na descrição. Para quem não conhece, o iNaturalist é como se fosse uma Pokédex da vida real, né? E lá você coleciona as observações que você faz de registros biológicos. Pode ser foto de planta, foto de inseto, foto de mamífero, foto de cogumelo, não importa. Lá você pode colecionar esses registros. Então é bem interessante a gente conhecer um pouco sobre a fauna brasileira. A gente escuta muito sobre os bichos da Austrália, como os bichos da Austrália evoluíram de forma bizarra, e não deixa de ser verdade. Mas tem muita coisa espetacular, extraordinária no Brasil e que a gente não conhece por falta de divulgação e até por falta de conhecimento mesmo, né? Muitas das nossas espécies ainda não foram plenamente estudadas. Bom, então para resumir o vídeo, o besouro escorpião realmente é capaz de ferroar e com a ponta das antenas. Essa picada pode provocar dor no local, vermelhidão e um pouco de coceira, mas até onde se sabe não traz nenhum prejuízo maior do que isso. Se você ver um besouro escorpião, não precisa matar o bicho, porque é um bicho que raramente vai causar um acidente, a menos que você vá lá mexer nele e tocar nele. Tudo bem? Então muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e a gente se vê num próximo vídeo sobre bichos aqui no Observações Naturalistas. Tchau!